Existem muitos momentos da nossa vida onde a gente se sente meio desgostoso, quando a gente se sente meio desanimado, onde a gente sente que a nossa vida não tá do jeito que deveria, onde a gente fica frustrado e triste com as coisas que acontecem na nossa vida ou que não acontecem. E é claro que existem dores que são reais, coisas que acontecem que são desconfortáveis, coisas que nós precisamos de um tempo ali de digestão emocional daquela situação. Situações onde a gente precisa passar por um pequeno luto, às vezes não exatamente o luto de uma pessoa, mas às vezes o luto de algum sonho, de algum desejo, de algo que a gente queria que se realizasse nesse momento e que acaba que não se realiza, né? A gente acaba tendo que lidar com a frustração, a gente acaba tendo que lidar com esses desconfortos e essas dores. Mas existem muitos casos, e eu acho que a grande maioria, na realidade da nossa vida, que a gente atribui muito um sofrimento para as coisas. A gente atribui um peso muito grande. Para quem costuma praticar meditação, para quem costuma eh, ou pratica o mindfulness ou atenção plena, enfim, aquelas pessoas que buscam uma vivência da vida além da própria mente. Em muitos momentos, quando a gente tá lá no nosso dia a dia, a gente tá ansioso, a gente tá nervoso. E aí, às vezes, pra quem, né, já passou por isso, pratica meditação, sabe que em alguns momentos a gente tá meio ansioso, meio nervoso, meio estressado. E aí parece que tá tudo errado, parece que tá tudo fora do lugar, parece que tá tudo com problema, parece que é tudo pesado, é tudo um fardo. E aí você se propõe ali a ficar um tempo quietinho, a observar os próprios pensamentos, a não se identificar com eles, que é a meditação. E aí naquele momento que você faz a meditação, de repente, parece que aqueles problemas sumiram. Parece que a sua percepção muda, parece que você começa a enxergar a vida de uma diferente forma. Parece que aquilo que estava tão pesado, aquilo que estava doendo tanto, naquele momento, você já não sente mais aquele peso todo. Então, muitos momentos da nossa vida, não é exatamente as coisas externas em si que nos causam dor ou que nos trazem algum tipo de sofrimento, que são pesadas, que são um fardo. Claro, né, lembrando que existem coisas que realmente doem, que e a dor faz parte da vida. Então existem coisas que realmente doem, a gente precisa de um tempo para digerir aquela situação emocionalmente, a gente precisa de um tempo pra gente, né? A gente pode sentir tristeza, pode sentir frustração, raiva, todos nós estamos aprendendo e existem situações onde realmente as coisas por si só, elas trazem algum tipo de dor e desconforto. Mas uma grande maioria, né, a grande maioria das coisas que acontecem na nossa vida, pelo menos eu falando aqui da minha, não é exatamente pelas coisas em si, mas sim pelo meu pensamento, o tanto de sentimento, de emoção, o tanto do que eu acho que tem que ser, que não tem que ser, do que deve, do que não deve, sabe? Não é a coisa em si que é pesada, que é um fardo, mas todas as suas atribuições àquela coisa. Então, às vezes, por exemplo, você tá olhando para sua vida e aí você queria estar exercendo um certo tipo de profissão, um certo tipo de atividade, né? Você queria estar em algum tipo de trabalho ou algum tipo de empresa. E aí, de repente, quando você se deixa levar pela ansiedade, por sentimentos mais tristes, mais melancólicos, às vezes você sente que sua vida não tá do jeito que você gostaria, e você fica muito triste, e aí você começa a ficar muito desanimado, e aí você acha que você não tem uma boa vida, ou que sua vida não é tão boa quanto das outras pessoas, porque existem tantas pessoas, aí entra a comparação, né? Que existem tantas outras pessoas que estão fazendo aquilo que elas gostam, enfim. E aí, às vezes você se deixa levar por esses sentimentos, né? Como diz, por exemplo, o Arli Cravo, a gente acaba deixando a sombra entrar na frente, e aí a gente acaba enxergando aquela situação como se a gente tivesse trocado a nossa lente para olhar para as coisas, para enxergar as coisas, e tivesse colocando uma lente que vê tudo de forma muito pesada, muito pejorativa, que aumenta muito, é como se a gente estivesse colocando uma lupa que só funciona para coisas
que são desagradáveis, que são desconfortáveis, para as coisas que não estão do jeito que a gente gostaria. E aí, não é exatamente aquela coisa. Às vezes você entende que, por exemplo, às vezes no momento você não consegue mudar de carreira, você está em transição, ou às vezes você não consegue, nesse exemplo que eu tô dando, né? Mas isso serve para muitas coisas, que você não consegue no momento ter a vida do jeito que a sua cabeça idealiza, porque cada coisa tem seu tempo. Então você entende. Só que existem alguns momentos onde a gente se deixa levar tanto por uma frustração, por uma comparação, pelos nossos pensamentos de que a minha vida devia estar assim, não devia estar assim, que aí quando a gente olha para nossa vida, a gente é como se colocasse essa lupa para as coisas ruins. E aí aquilo que não tá do jeito que a gente gostaria, parece que toma o espaço na nossa vida. A gente esquece das coisas que a gente tem boas, das coisas que estão funcionando, das coisas que estão nos lugares certos, dos aprendizados, das bênçãos, das coisas boas que a gente recebe. Simplesmente essas coisas desaparecem naquele momento, porque a gente acabou deixando a nossa sombra entrar na frente, o nosso pessimismo entrar na frente, e aí a gente acaba só enxergando aquilo que tá errado, aquilo que não tá bom, aquilo que me frustra, aquilo que me chateia, aquilo que me desanima. Quando de repente eu tenho um movimento onde eu consigo me desligar desse tipo de visão, eu consigo, mesmo que seja temporariamente, por pouco tempo, mas eu consigo, por exemplo, fazer uma meditação, fazer um relaxamento, onde eu consigo ali naquele momento não me deixar levar por aqueles pensamentos e por aquelas emoções e sentimentos que me incutem o desânimo, o desespero, a ansiedade, a tristeza, a comparação e a melancolia. Quando eu tenho essa possibilidade e de repente eu faço ali aquele silêncio interno, né, onde eu não estou procurando ali alimentar meus pensamentos, ficar pensando, 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 e eu não estou ali buscando é, é, ficar me preocupando demais com aquilo que eu sinto, eu simplesmente estou ali no presente e aceito a vida do jeito que ela é, tenho esse momento de aceitação ali no presente, quando eu fico realmente presente, de repente a minha visão muda e é como se tudo aquilo que eu enxergasse como problema não fosse mais um problema. Como se tudo aquilo que eu enxergasse que estava pesado, que era um fardo muito grande, de repente aquilo eu consigo enxergar aquilo no tamanho que aquilo tem. Nem mais nem menos. Eu acabo enxergando aquilo e eu percebo que muito daquilo que me faz desanimar, ficar triste, ficar irritado com essa situação, na verdade não é a coisa em si, e sim é toda aquela emoção, todo aquele sentimento, aquilo que eu atribuí para aquela situação. Então, por exemplo, eu vou trocar de exemplo agora para a gente conseguir ver isso em outras áreas da vida. Então, por exemplo, vamos dizer que seja no fato do relacionamento afetivo, que é a questão, a área da sua vida, que mais preocupa ou que você não está tão satisfeito. Às vezes você vai olhar para sua vida, não é que você está triste, não é que às vezes você entende que até agora você não encontrou alguém ou as pessoas que você encontrou, você realmente entendeu que elas tinham valores diferentes. Às vezes não tem nada acontecendo no seu campo afetivo, por exemplo. E aí de repente, quando você conversa com outras pessoas, ou você vê um filme, ou você vê a internet, vai nas redes sociais, olha um pouco a internet, quando você se percebe, você já tá comparando a sua vida com a vida de outras pessoas. Você já tá olhando para sua vida achando que ela é menos do que é. Então você já olha aqui, olha quantas pessoas estão felizes com suas vidas afetivas, seus relacionamentos, seus namoros, seus casamentos, e olha aqui a minha vida. E aí, de repente, aquilo você começa a ficar meio desanimado com a sua vida, você começa a ficar meio triste, aí você vai se levando para essa melancolia, e aí de repente você até chora, chora de noite porque a vida não tá do jeito que você gostaria, né? Então, assim, não é que você exatamente não entenda que tudo tem o seu tempo, não entenda que as coisas que as coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer. Não é que você realmente não goste da sua vida. Em alguns momentos é porque a gente se olha tanto, se preocupa tanto com a vida de outras pessoas, a gente se compara tanto, a gente já está tão acostumado a se comparar o tempo todo em todas as áreas da vida, seja profissional, seja relacionamento afetivo, seja em família, seja comparar minha casa com a casa do vizinho, seja comparar o jeito que eu faço tal coisa com o jeito que outra pessoa faz. A gente está tão acostumado a comparar e colocar uns acima dos outros, né?
seja a gente colocando acima, ou seja a gente colocando os outros acima da gente, mas a gente tá tão acostumado a se comparar que quando a gente se deixa levar pelo jogo da comparação, a gente não percebe que a gente começa a olhar a nossa vida não através dos nossos próprios olhos, não através dos nossos próprios valores. De repente, quando a gente se percebe, a gente está olhando para a nossa vida através de valores e de ideias que não são as nossas. Por isso que muita gente fala, por exemplo, é, pra gente ter cuidado com as ideias que a gente compra, de que nem tudo o que tá todo mundo falando é realmente verdade, que a gente sempre tem que ter a gente sempre tem que ter uma calma, sempre olhar para dentro, sempre buscar o autoconhecimento, né? Eu falo muito sobre a busca do autoconhecimento, porque assim, às vezes a gente compra algumas ideias que não é exatamente aquilo que a gente vive ou aquilo que faz sentido pra gente, né? Às vezes, vou dar exemplos aqui soltos, só pra gente conseguir entender. Mas assim, às vezes, você aprendeu na sua vida, as outras pessoas falam, você vê na internet, que você, pra poder ter uma vida afetiva bem sucedida, você e seu parceiro têm que casar na igreja, têm que casar no cartório, tem que estar lá de papel passado que vocês estão casados. Ou que vocês, em vez de ter, outro exemplo, às vezes vocês têm um filho e não, vocês têm que ter tantos filhos para que vocês possam ser uma família completa, para que vocês possam ser felizes. E aí, de repente, você tá satisfeito com a vida que você tem. Ou às vezes, vamos dizer, nesse exemplo que eu dei anteriormente, você, com o seu parceiro, às vezes vocês não. Às vezes não é uma questão religiosa, às vezes vocês não têm essa preocupação religiosa de se casar dentro da religião, mas às vezes pela requisição de outras pessoas, você você acaba se deixando levar. E aí você acha que você nunca vai estar completo, se sentindo completa no relacionamento, ou você nunca vai estar feliz, ou as coisas nunca vão estar certas até o momento onde você case no papel, na religião. E aí, em muitos momentos, você pode acabar cobrando de si mesma, ou de si mesmo, ou cobrando do seu parceiro, da sua parceira, algo que na verdade não é aquilo que você quer. Na verdade, foi uma ideia que você comprou de fora, você importou de fora e de repente você começou a seguir que aquilo tinha que ser assim, que não tinha outro jeito, que tem que ser e que vocês têm que seguir aquela cartilha, aquele protocolo e tem que ser daquela forma. E aí eu vou dar outro exemplo, por exemplo. Às vezes você quer casar, você quer sim casar na igreja, você quer casar de papel passado, você quer casar, quer estabelecer esse vínculo, né? E às vezes você escuta um monte de gente falando que casamento dá errado, que casamento é a pior coisa do mundo, que é uma prisão, e que o certo agora é você ter um amor livre, que cada um faz o que quiser e ninguém se importa com o outro, enfim. Vamos dizer que foi isso que você tá escutando, que casamento não é muito bom, que é melhor você continuar do jeito que você tá. Só que aí vamos dizer que você, dentro de você, quando você entra em contato com você mesmo, isso é um valor pra você. Você quer casar, você quer estabelecer um vínculo físico, você quer ser monogâmico, por exemplo. Você quer ter um relacionamento monogâmico. E aí, às vezes, você importa algumas ideias de fora e você começa a querer arquitetar a sua vida por ideias que não são suas, por ideias de outras pessoas. Então, pode ser que você, de repente, comece a se questionar seu relacionamento, achar que você deveria abrir seu relacionamento, ou achar que você não tá, seu relacionamento com seu parceiro não tá tão bom quanto deveria, ou você começa a se sentir preso e de repente você nunca sentiu isso, só que por importar uma ideia de fora, você de repente começa a se sentir presa, mas na verdade não tem uma prisão ali que nem os outros te colocam. O que eu quero dizer aqui é que assim, independente do exemplo, independente da área da vida, independente do aspecto que a gente olhe para nossa vida, a gente tem que sempre ter esse olhar, essa preocupação de olhar para dentro, conhecer aquilo que é importante para mim, aquilo que é um valor para mim, aquilo que faz sentido para mim. E aí, eu posso sim escutar outras pessoas, eu posso sim receber ideias, eu posso sim pensar se aquilo que um amigo meu me falou, ou um familiar meu me falou, se encaixa na minha vida. Eu acho que isso é muito importante, é saudável também a gente receber sugestões, conselhos, a gente trocar ideias. Mas assim, eu preciso também olhar pra mim. Eu preciso também olhar para aquilo que é importante pra mim. Eu preciso também olhar para os meus valores, porque senão eu posso acabar comprando ideias de fora
que não tem sentido com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo, que não tem a ver com aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Às vezes eu posso acabar me comparando demais, ou eu posso acabar me cobrando demais por uma coisa não que eu queira, mas uma coisa que o outro queira para minha vida. Então a gente tem que ter muito esse olhar daquilo que é importante pra gente, daquilo que é um valor pra gente. Porque às vezes a gente pode atribuir coisas a situações e a áreas da nossa vida, e na verdade não é a coisa em si que está errada, mas sim a nossa atribuição, o jeito que a gente pensa sobre aquela coisa. E aí quando a gente tem momentos, por exemplo, de meditação, onde a gente consegue silenciar as vozes das outras pessoas que vivem repetindo na nossa própria cabeça como um papagaio, quando a gente se desliga naquele momento dos sentimentos, dos problemas das outras pessoas, e a gente tem um momento onde a gente fica ali, a gente com a gente mesmo, nesse momento a gente consegue olhar para a nossa realidade, para a nossa vida, para as coisas do jeito que elas estão, exatamente do jeito que elas são. Exatamente do jeito que elas estão naquele momento, sem aumentar nenhum lado. Né, sem olhar ela maravilhosamente e alimentar um certo tipo de ilusão, né? E sem também você aumentar muito o negativo e achar que sua vida tá horrível porque você escutou que deveria ser assim e não do jeito que tá. A sua vida, o seu relacionamento, o seu trabalho, enfim. Então, quando a gente tem esses momentos onde a gente consegue ficar sozinho com a gente mesmo, e é importante dizer que, assim, claro que existem muitas outras coisas, mas quando a gente. Eu falo muito da meditação porque, assim, é, aquilo que as pessoas falam pra gente, aquilo que a gente escuta, fica na nossa cabeça repetindo e ecoando como se fosse um gravador que tá sempre entrando ali em looping, tá sempre repetindo. É como se fosse um papagaio que fica repetindo. E fica o tempo todo repetindo vários discursos, coisas que a gente não acredita, coisas que não tem a ver com a gente, coisas que não são verdade, mas tudo aquilo que a gente acaba escutando, que a gente acaba vendo, que a gente vai pensando também, tudo isso fica misturado e a mente fica repetindo isso 24 horas por dia. Então, se a gente se tenta se conhecer só através da própria mente, é muito comum que a gente acabe se equivocando naquilo que é pra gente ou não, naquilo que eu sou ou não. Então eu acabo achando que eu sou menos, que eu não tô bem do jeito que eu tô, que minha vida não tá boa do jeito que tá, porque eu não consigo me conhecer sem aquele monte de falatório que existe na minha cabeça o tempo todo. Aquele monte de palavras e frases e ideias de outras pessoas que ficam ecoando na minha cabeça o tempo todo. Então, assim, eu não conheço outra coisa além da meditação que vai nos trazer esse conhecimento profundo da gente mesmo, sem todo esse falatório e todas essas cobranças e todas essas requisições que as outras pessoas fazem pra gente, todos esses deves, não deves, a gente acaba se deixando levar, né? Em algum momento a gente acaba não prestando muita atenção, não estando muito presente, e a gente acaba olhando para nossa vida e para as coisas da nossa vida, para quem a gente é, para como a gente se comporta, a gente acaba se olhando, se comparando ou se olhando de uma forma pejorativa, quando na verdade está tudo certo do jeito que tá. Só que é o nosso olhar para aquilo, aquele nosso olhar feio, que acaba trazendo ali, parecendo que tá tudo errado, que tá tudo em desequilíbrio, que tá tudo feio, né? Então a gente pode ver que às vezes, em uma mesma situação, duas pessoas vivem uma situação no mesmo momento, a mesma situação, e elas enxergam aspectos diferentes daquela mesma situação. Então não é exatamente a situação. Às vezes o problema não é a situação. E nos momentos onde a gente fica muito desesperado, muito ansioso, muito triste, onde a gente se deixa se levar pelo aspecto sombra das coisas, pelo lado ruim, quando a gente se deixa levar por esse excesso emocional ou um excesso de pensamentos que chega a nos estressar, chega a nos dar cansaço, nos sobrecarrega, é, é muito interessante e é muito positivo quando a gente consegue fazer ali um momento de meditação, um momento de calma, de silêncio interior, de presença, para que a gente possa limpar a nossa visão de toda aquela poluição que a gente recebeu de fora,
de toda aquela poluição de sentimentos, de pensamentos e de emoções que estão rodando o tempo todo na nossa cabeça e na nossa vida e a gente não percebe. E tudo isso vai influenciando a forma como a gente enxerga a nossa própria vida. Por isso que é muito importante a gente ter esses momentos de autoconhecimento. Buscar de fato autoconhecimento, buscar se conhecer e entrar em contato consigo mesmo, com seus valores, para que você perceba aquilo que realmente tem sentido para você, para que você consiga entender: ah, não, isso aqui realmente, tá, isso aqui não tá do jeito que eu queria. Como que eu posso? O que que eu posso fazer? Quais as ferramentas que eu tenho? Quais possibilidades que eu tenho para nesse momento modificar essa coisa aqui que para mim não tá me agradando? Porque, realmente eu entrei em contato comigo, eu olhei para dentro e realmente isso aqui não tem a ver comigo. Então, o que que eu tenho nas mãos agora para modificar? Eu tenho isso, isso e isso. Eu não tenho essa outra possibilidade? Tudo bem, então eu vou jogar, eu vou usar das possibilidades que eu tenho, mas eu não vou ficar atribuindo um peso àquela situação, sentindo que a minha vida tá errada, e me sentindo ingrato, e reclamando com a vida, e reclamando com Deus, porque as coisas não estão do jeito que eu quero, porque eu tô jogando um peso a mais naquela situação. Então fica aqui a minha sugestão para quem sente no coração de seguir, para quem sente no coração de adaptar a própria vida, a prática da meditação, porque é o que vai ajudando a gente a se desligar das vozes das outras pessoas e conseguir enxergar a nossa própria voz, a voz do nosso próprio coração, da nossa própria essência. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço cada um que ficou até aqui, cada um que se dispôs os ouvidos e o tempo para me ouvir. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui.